Olá, garotada! Então vamos continuar aqui. Vamos falar agora sobre ainda, classificação, mas agora a gente vai sair um pouco da análise da classificação das constituições e vamos falar um pouco mais sobre a classificação das normas constitucionais. Nossa, professora, como assim? Não estou entendendo. Bom, uma coisa é a Constituição, tá certo? E essa Constituição, ela é formada por diversas normas. Normas são o quê? Normas são determinações de condutas que devem ou não devem ser realizadas. Por exemplo, quando eu digo assim, se protege o direito à vida, isso é uma norma, né? O direito à vida deve ser preservado, isso é uma norma. Quando eu digo o direito à saúde deve ser possibilitado a todos os indivíduos, isso é uma norma. Quando eu digo assim, não matar, isso é uma norma. Quando eu digo se organize o Estado através da separação de poderes, isso é uma norma. Então, a Constituição, embora a gente use para conversar assim, o termo, chamar a Constituição de norma, ela é uma norma formada por várias outras normas, tá certo? Cada determinação de conduta e de proibição, nós podemos encaixar como uma norma. Então, existem várias normas dentro do nosso texto, que é a nossa Constituição. A gente vai analisar nessa aula como são essas normas, características das normas constitucionais, o que tem diferente, os dispositivos que estão presentes dentro da Constituição, dos dispositivos que estão em outros documentos, em outras leis, como Código Civil, Código Penal, Código de Processo Civil. Então, a aula de hoje, ela é sobre essas normas que estão na Constituição, tá certo? Primeira coisa, você está aqui fazendo um cursinho, para tentar ser aprovado num concurso público. Não necessariamente você é estudante de Direito ou cursou a faculdade de Direito. Então eu vou, de uma maneira bem pontual, bem básica, comentar com você um tema que é bem relevante aqui para a gente conseguir estudar a Constituição, mas que talvez você não conheça, que é a diferença desses três termos aqui. O que é validade, o que é vigência e o que é eficácia de uma norma, tá? Quando uma norma é válida, quando uma norma é vigente, quando uma norma é eficaz. Presta atenção. Uma norma é válida quando? Quando ela segue todo o procedimento que está previsto, para que ela possa, vamos dizer assim, existir dentro do ordenamento jurídico. Então, eu vou dar um exemplo simples para vocês. Eu comentei isso na aula passada. Uma norma de direito civil, por exemplo. A Constituição diz assim, você tem que apresentar essa norma, daí tem lá um rol de quem pode apresentar, senador, deputado, presidente da República, tal. Apresenta essa norma, esse projeto ao Congresso Nacional. Isso é aprovado pelo Poder Legislativo, primeiro na Câmara dos Deputados, depois isso tem que ser aprovado pelo Senado Federal, depois isso tem que ser sancionado pelo Presidente da República, e aí isso é publicado e promulgado no Diário Oficial. Esse é o caminho que a Constituição prevê para a elaboração de uma legislação civil. Se o teu projeto de lei percorrer todo esse caminho, ok? De maneira válida, de maneira correta, de maneira adequada, se ele seguir exatamente o procedimento previsto pela Constituição, tá? Quando ele adentra ao ordenamento jurídico, eu digo que essa norma é válida. Válida por quê? Porque se submeteu ao procedimento previsto pela Constituição, tá? Isso aqui, tanto do ponto de vista formal, vamos dizer assim, do procedimento de ter que ser aprovado aqui, ter que ser aprovado ali, pelo quórum tal, em tantos dias, tudo mais, como do ponto de vista material, do conteúdo, Essa norma, para ela poder ser criada, ser considerada válida, ela vai ter que estar adequada ao conteúdo da Constituição. Então, essa norma de direito civil que a gente está usando aqui hipoteticamente, não pode ser uma norma, por exemplo, que diga que a mulher é um objeto do homem, tá? Porque isso não seria compatível materialmente com a nossa Constituição, que prevê a igualdade entre as pessoas. Então, o que você tem que saber sobre isso? Quando uma norma é válida? Quando ela cumpre, quando ela passou pelo que está previsto, pelo procedimento que está previsto para que ela possa adentrar ao ordenamento jurídico. E cumpriu bem, tanto do ponto de vista formal quanto material, este procedimento. Se isso acontecer, a norma adentra ao ordenamento
validamente, é uma norma válida. Então, por exemplo, a nossa Constituição, quando a gente fala das normas constitucionais, como eu sei que a nossa Constituição é válida? Bom, primeiramente, a nossa Constituição foi criada pelo poder constituinte originário. Esse poder constituinte originário se exerceu através de uma Assembleia Constituinte, já falamos sobre isso. Quando foi promulgado esse texto constitucional, nós consideramos que as normas que foram elaboradas por esse poder constituinte são normas válidas, passaram por esse procedimento. Também pode ter na Constituição normas que chegaram depois. Como? Através do procedimento de emenda. Nós já falamos disso também quando nós conversamos sobre Constituição flexível, ou Constituição rígida, ou semirrígida, semiflexível. Lembram disso? Quando a gente falou desse assunto, eu comentei com vocês, falei, olha, é possível modificar a Constituição, é necessário muitas vezes modificar a Constituição para que ela possa se manter atualizada. Há um procedimento para isso. Então, essas normas que entram na Constituição através de emendas, elas também têm um procedimento que precisa ser seguido, que eu também já comentei com vocês. Tem aqueles que podem apresentar os projetos de emenda, essas emendas não podem abolir as cláusulas pétreas, a emenda não pode ser votada em período de intervenção federal, em período de estado de sítio, em período de estado de defesa, ela tem que passar na Câmara dos Deputados 2 vezes por 3/5, tem que passar no Senado Federal 2 vezes por 3/5, e aí ela vai ser publicada e promulgada e entra no ordenamento jurídico. Se a emenda constitucional passou por todo esse procedimento e atendeu a esses requisitos em relação ao seu conteúdo, ela é uma emenda válida. Quando entra no ordenamento jurídico, entra com validade. É diferente a ideia de validade, que é essa ideia de compatibilidade com o procedimento e o conteúdo, né? Da ideia de vigência. O que é a vigência? A vigência, ela está mais relacionada com o fato de que aquela norma que é válida pode ser exigível. O que eu quero dizer com isso? Eu posso exigir das pessoas que sigam aquele comportamento ou proibição prevista naquela norma. Às vezes a norma é válida, mas ela não está ainda vigente. Por exemplo, nós, no nosso ordenamento jurídico, em geral, nós temos um período que nós chamamos de vacatio legis, de 45 dias, entre a publicação da legislação e o momento em que eu posso exigir o seu cumprimento pelas pessoas. A ideia é que nesses 45 dias, a partir do momento em que aquela legislação foi publicada, as pessoas possam tomar conhecimento, entender o funcionamento e aí, a partir de 45 dias, começar a cumprir aquela legislação. Então, se eu estou nesse período que a gente chama vacatio legis, né, esse período de 45 dias entre a publicação da lei e a sua efetiva exigibilidade, eu digo que a norma até é válida, mas ela ainda não é vigente. Pode acontecer também de uma norma válida, ok, ser revogada, por exemplo, ou ser apenas temporária. Uma norma que vale, né, ela é criada já para um período específico, vale ali por 6 meses, por exemplo. Essa norma é válida e é vigente durante um tempo. Depois que ela perde, né, esse seu caráter temporário, acaba esse tempo, ela deixa de ser vigente. Muito embora ela não tenha sido declarada inválida, ela apenas perde a sua vigência pelo esgotamento daquele prazo. Então, uma norma pode ser válida, mas pode não ser vigente. Pode ser válida e pode ser vigente. E pode ser inválida e vigente. Caraca, professora, como que uma norma inválida vai ser vigente, meu? Bom, você pode ter uma norma que não passou pelos procedimentos adequados. Por exemplo, não foi aprovada, a Constituição diz que tem que ser aprovada com maioria simples. Essa norma não obteve essa maioria, passou batido, ninguém viu, e ela foi publicada. Ela é uma norma que depois de 45 dias vai entrar em vigência, mas ela não vai ser válida, porque ela não passou pelo procedimento adequado. Nossa, professora, e vai ficar no ordenamento jurídico uma norma inválida? Não. Alguém vai perceber isso, né? E aí pode movimentar um pedido ao Poder Judiciário para que declare a invalidade daquela norma.
Beleza? Mas por que eu tô falando tudo isso? Só para você saber bem a diferença entre a ideia de validade, que é essa compatibilidade com o procedimento e conteúdo, e a ideia de vigência, que é a ideia de exigibilidade daquele conteúdo, do comportamento proibido ou determinado naquela norma. E por fim, a ideia de eficácia. Para você entender bem a ideia de eficácia, você que é brasileiro já vai sacar isso muito fácil. É assim, aqui a gente tem o tal esquema da lei que pega e da lei que não pega, não é mesmo? Então, uma lei que pega é uma lei eficaz. Uma lei que não pega é uma lei ineficaz. Como assim, professora? Bom, eu posso ter uma norma que é válida, passou por todo o procedimento, tem o conteúdo adequado, cumpriu todos os requisitos que eram previstos para sua elaboração, ela é válida. Foi publicada, passou o período do vacatio legis de 45 dias, entrou no ordenamento jurídico, passou a ser exigível, ela é vigente. Agora, as pessoas podem aderir àquela norma, cumprir aquela norma e ela será uma norma eficaz. Ou essa norma pode pairar no ordenamento jurídico sem adesão, sem respeitabilidade e ela será uma norma ineficaz. Em matéria de direito constitucional, isso é muito importante, por quê? Porque nós temos várias normas constitucionais que determinam obrigações, determinam prescrições aos agentes públicos, aos administradores públicos. E essas normas, elas precisam muito de eficácia. Então, por exemplo, tem muita gente que critica normas que prevêem direitos prestacionais, como direito à saúde, educação, moradia, lazer. Por quê? Porque essas normas são válidas, essas normas são vigentes e, na maioria das vezes, essas normas não são totalmente eficazes. Por quê? Porque a população não consegue ter acesso à saúde, ter acesso à educação, ter acesso a lazer, ter acesso à moradia. Então, essas normas são válidas, vigentes e não são plenamente, vamos dizer assim, eficazes. Aqui fica uma reflexão. Será que uma norma vai ser um dia plenamente eficaz? Será que quando eu falo, por exemplo, no Código Penal e digo não matar, essa norma eu posso considerar que é uma norma plenamente eficaz? Porque cada vez que alguém mata, desvia do caminho padronizado pela norma. Então, eu tenho a impressão, e os autores que eu estudo trabalham nessa linha, de que uma norma, ela pode ter todos os requisitos necessários para operar em sua máxima eficácia, mas que ela vai alcançar sempre, que uma norma vai ser plenamente eficaz, isso já é um pouquinho mais complicado da gente afirmar. Você precisa ir tão profundamente nessa discussão? Não, você não precisa ir tão profundamente nessa discussão. O que você precisa marcar bem? Que existe uma diferença de conceitos. Validade, vigência, eficácia. Validade, compatibilidade com o procedimento, conteúdo para sua elaboração. Vigência, o fato de essa norma já poder ser exigível dos indivíduos, exigível a sua aplicação pelo Poder Judiciário, exigível o seu funcionamento. E eficácia, essa norma efetivamente conseguir se realizar na prática ou não, tá? 3 ideias diferentes. Beleza. Para as normas de direito constitucional, nós temos uma classificação que sempre é cobrada em concurso. Sempre, sempre, sempre isso é cobrado em concurso. Isso é básico de direito constitucional, você tem que saber. É uma classificação de um doutrinador chamado José Afonso da Silva. E ele faz uma diferenciação entre as normas que seriam, presta atenção aqui no conceitinho, de eficácia plena e aplicabilidade imediata, primeiro tipo. De eficácia contida e aplicabilidade imediata, segundo tipo. Ou de eficácia limitada e aplicabilidade mediata, terceiro tipo. Vamos esmiuçar cada uma delas. Primeira, normas de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Seriam aquelas normas constitucionais que, pelo simples fato de estarem previstas, escritas, válidas e vigentes, dentro da Constituição, elas já teriam a possibilidade de ser plenamente eficazes. Por exemplo, as normas que afirmam direitos de liberdade, como a liberdade de
Expressão. Então a Constituição diz assim, é livre a manifestação da expressão. Beleza? Para que você possa exercer esse direito de liberdade de expressão, você precisa necessariamente de alguma atuação estatal? Não. Você precisa de alguma outra legislação que explique como que você vai exercer? Não. Você pega e fala, ou você pinta um quadro, ou você se manifesta de alguma maneira. Pelo simples fato da Constituição dizer assim, é livre a expressão, você já pode realizar esse direito. Ele tem, né? É um tipo de norma que tem eficácia plena e que tem aplicabilidade imediata. Se realiza, no máximo, pelo simples fato de existir e não necessita de uma política pública específica, de uma outra norma infraconstitucional que a regulamente. Beleza? Essa é a primeira classificação do José Afonso da Silva. O segundo item da classificação do José Afonso da Silva são as normas de eficácia contida e aplicabilidade imediata. Como é que funciona isso? A norma de eficácia contida, ela nada mais é do que uma norma de eficácia plena, presta atenção nisso, que pode ser contida pelo legislador. Uma norma de eficácia plena, mas que pode ser contida pelo legislador. Por exemplo, é livre o exercício de qualquer profissão, ofício, vírgula, nos termos em que a lei estabelecer, ponto. O que significa? Que você, a princípio, tem uma norma de eficácia plena. Você pode realizar qualquer profissão que você queira, você pode exercer qualquer ofício que você queira, a Constituição te assegura isso. Todavia, a própria Constituição nesse dispositivo diz, atendidas as condições que a lei estabelecer, ou seja, ela abre a possibilidade de que a legislação infraconstitucional, através do Congresso Nacional, crie uma restrição, contenha essa tua liberdade. Então, no que ela se difere de uma norma de eficácia plena? No fato de que, nesse caso, na norma de eficácia contida, a Constituição, através do Poder Constituinte originário, né, no seu texto, já dá a possibilidade de que o legislador infraconstitucional, pelo Congresso Nacional, os nossos deputados e senadores, criem condições, criem limitações, criem contenções a esse direito. Tá certo? Então, um exemplo muito bom é esse da liberdade profissional. A princípio, eu posso trabalhar com o que eu quiser, eu estou livre para isso. Mas, por exemplo, se eu quiser ser advogada, a legislação me impõe que eu tenho que fazer um curso de direito de pelo menos 5 anos, que eu tenho que passar num exame da prova da OAB, que eu tenho que obter esse documento da carteirinha dos advogados. Então, há condições legais para isso. Existe uma norma de eficácia plena, mas contida pela legislação infraconstitucional. E, em terceiro lugar, o José Afonso da Silva traz um item na sua classificação, que é as normas de eficácia limitada e aplicabilidade imediata. O que é isso? São normas que estão previstas na Constituição, mas pelo simples fato de elas existirem no texto constitucional, não é possível que elas se realizem totalmente na prática. Eu preciso de uma atuação do legislador ou do administrador público para conter a liberdade, como era no caso das normas de eficácia contida? Não, para promover a realização do direito ali previsto. Então, vou dar um exemplo para vocês que a gente já trabalhou aqui. O direito à saúde. O direito à saúde, segundo a classificação do José Afonso da Silva, é uma norma de eficácia limitada. Por quê? Porque para que eu possa exercer o meu direito à saúde, não basta que isso esteja previsto na Constituição. É necessário que o poder público vá lá e crie legislação organizando, por exemplo, como vão ser adquiridos os medicamentos e como esses medicamentos vão ser destinados à população. É preciso que o administrador público construa hospital, é preciso que contrate médicos, é preciso que faça políticas de saneamento básico. Então, a eficácia desse tipo de norma, ela é limitada. Ela não se realiza plenamente pelo simples fato de o direito estar previsto na Constituição. Eu vou precisar de uma participação ou do legislador ou do administrador para que esse direito efetivamente possa se realizar na prática. Um outro exemplo aqui, a gente pode colocar assim, é assegurado o direito do consumidor conforme for estabelecido na legislação.
Aqui, pelo simples fato da Constituição assegurar o direito do consumidor, ele já consegue realizar isso plenamente? Não. Ele precisa que o legislador vá lá e crie um código do consumidor que especifique quem é consumidor, quais os direitos desse consumidor, como isso vai ser organizado, tá? Então, as normas de eficácia limitada e aplicabilidade imediata, normas constitucionais, né, elas necessitam de ou uma atuação do poder, né, administrativo e legislativo, para que elas possam se realizar, seja através da criação de uma legislação ou seja através da criação de uma política pública, tá? E ali tá organizativas ou programáticas. As organizativas seriam aquelas que dependem da criação de um órgão, por exemplo, do PROCON, né, no caso que eu falei dos consumidores, e as programáticas seriam as que dependem efetivamente da injeção de dinheiro para construção de alguma coisa, construção de uma escola, contratação de professor, etc. Então, sobre essa aula aqui, ok? Sobre essa aula aqui, o que você precisa saber? Bom, as normas constitucionais são aqueles dispositivos, advêm, vamos dizer assim, da leitura daqueles dispositivos que estão dentro do nosso texto constitucional. Então, primeiro uma questão terminológica. Nós chamamos a Constituição de norma constitucional, mas nós precisamos saber que ela é, na verdade, a junção de várias normas. Todos aqueles dispositivos que estão dentro do nosso texto constitucional nos recomendam, através da leitura e da interpretação desse texto, normas constitucionais. Essas normas constitucionais, primeiro, para você estudá-las, você precisa conhecer e entender esta ideia aqui de diferenciação entre o que é validade, o que é vigência e o que é eficácia. Uma norma pode ser válida e não ser vigente, pode ser vigente e não ser válida, pode ser válida, vigente e não ser eficaz, tá? Depende de você entender o que significa cada uma dessas palavras. E o José Afonso da Silva criou uma classificação para as normas constitucionais que tem 3 itens: normas de eficácia plena, normas de eficácia contida, normas de eficácia limitada. As de eficácia plena se realizam pelo simples fato de estarem previstas na Constituição. Por exemplo, é a liberdade de expressão. É livre a manifestação da expressão. Você sai lá e se expressa. Não precisa que o Estado crie um programa para isso e dê dinheiro para isso. A norma de eficácia contida, ela é uma norma plena, mas que a Constituição autoriza que o legislador restrinja. Então, liberdade de profissão. Você pode realizar a sua profissão, mas o legislador pode conter essa liberdade criando condições para isso, né? Condições, eu quero dizer assim, criando limitações, criando obstáculos para isso. E por fim, as normas de eficácia limitada. Elas não conseguem se realizar sozinhas. É preciso, é necessário que o legislador, que o administrador venham e criem políticas públicas, criem legislação, injetem dinheiro para que essas normas se realizem. Lembra aqui de direito prestacional, saúde, educação, moradia, lazer, previdência, isso tudo precisa, né? O direito do consumidor, índio, idoso, isso precisa de participação do Estado para que efetivamente a gente consiga realizar essas normas na prática e elas venham a ter alguma espécie de eficácia, beleza? Essa parte da classificação das constituições e das normas constitucionais encerra por aqui, tá? Nós tratamos mais de outros assuntos de tema constitucional na próxima aula. Tá gostando? Manda aquele joinha. Não tá gostando? Reclama. Ficou com alguma dúvida? Pergunta. Quer fazer um comentário? Faz um comentário. A gente troca uma ideia. Tá muito pesado? Tá muito leve? Enfim, me deem um feedback aí para eu poder ir melhorando as aulas para vocês. Beleza? Então até mais. Beijo. Falou!